Olá, querido salmista, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje chegamos à última aula na disciplina de homilética, a ciência, a arte, a técnica de comunicar a mensagem bíblica. Depois de várias aulas onde nós abordamos vários conceitos, chegamos hoje na homilética formal. Essa homilética que trata acerca da forma como vamos estruturar, elaborar, esquematizar o sermão. Nossa atenção agora volta-se para o título, a introdução, as proposições, o esboço propriamente dito, as discussões e ilustrações, as aplicações e, finalmente, a conclusão da prédica. Então, nesse momento, a gente começa a falar sobre a questão do título, né? O título da mensagem que especifica o assunto sobre o qual o pregador irá falar. A definição do título é um dos últimos itens a serem elaborados na mensagem. Você, geralmente, não deve escolher primeiro um título para depois buscar um texto dentro da Bíblia para poder pregar sobre o mesmo. Você deve fazer justamente o inverso. É buscar primeiro estudar o texto, realmente elaborar o texto, labutar no texto, trabalhar nesse texto de uma forma bem intensiva para você saber o que o texto quer dizer. E automaticamente, tendo essa clareza, aí sim você trazer o título à tona. E algumas perguntas a gente pode fazer sobre esse título, né? Ou sobre a escolha desse título. O título é claro e compreensível? É pertinente ao texto bíblico? Relaciona-se com o esboço? É bem específico ou parece mais um assunto geral? Ele contém alguma contradição? Escandaliza os ouvintes por ser fantástico, extravagante, rude ou irreverente? É controvertido? Esse título chama a atenção do auditório? Então, quando nós temos essa clareza acerca do título, se ele está bem conectado com o assunto que vai ser abordado na mensagem, aí sim chegamos à conclusão dessa primeira parte. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre a questão da introdução, né? A introdução, que é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Você faz essa introdução, essa breve introdução, trazendo elementos para que o ouvinte ele possa se interessar pelo assunto que vai ser abordado. Os objetivos principais da introdução são conquistar a atenção do auditório, despertar seu interesse pelo tema da prédica. Uma boa introdução, preparada e memorizada, dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. Demonstra que você sabe do que você está falando. Então, o ouvinte, aquelas pessoas que estão à sua frente, elas vão estar muito mais convictas que você realmente não vai sair do tema, sair da mensagem, do trecho, na verdade, que você leu. Então, isso aí traz segurança, tanto para quem vai pregar, como também para quem vai ouvir. A gente pode trazer aqui uma breve ilustração sobre o que significa essa introdução, se nós pudéssemos pensar na pregação como um voo. Porque num voo há 3 fases, que são a decolagem, o voo acima das nuvens e a aterrissagem. Sabemos que tanto os voos domésticos como os internacionais, a decolagem e a aterrissagem exigem o esforço máximo do piloto. Essa decolagem é essencial para um voo bem-sucedido. Ela é breve,
O piloto faz o máximo possível para atingir a altura correta com a sua aeronave. Da mesma forma, a introdução de uma mensagem exige do pregador concentração, esforço, brevidade, a fim de poder dar continuidade à viagem de maneira tranquila acima das nuvens, o mais rápido possível. Uma boa introdução, preparada e memorizada, com certeza ajuda muito ao pregador. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre a questão da proposição. O que seria a proposição? Ela é a apresentação, a explicação, o desenvolvimento das grandes ideias doutrinárias, éticas e espirituais das Sagradas Escrituras, de maneira simples e convincente que estimule o ouvinte a aceitá-las e aplicá-las em sua vida. A proposição é o resultado do árduo trabalho exegético e da meditação bíblica. A proposição desenvolve-se à medida que analisamos o texto bíblico. Às vezes, uma proposição amadurece, cresce, modifica-se e torna-se mais específica com o avanço do trabalho exegético. Na medida que nós vamos meditando biblicamente, de forma individual, as proposições, as verdades generalizadas e eternas da Bíblia recebem uma dimensão espiritual, pessoal, atual e estimulante que ajuda o ouvinte a abraçar a fé e a crescer na santificação. Nas experiências do dia a dia, quando nós vamos meditando nessa palavra, essa palavra que, como vimos em aulas passadas, é uma palavra que muitas vezes ela é meditada por semanas, pelo menos no mínimo uma semana. E com essa meditação você vai vendo no dia a dia, em questões práticas, muitas vezes numa visita que você faz a alguém, numa conversa pessoal, numa experiência talvez no seu trabalho, numa experiência familiar, você vai tirando ali lições e você vai fazendo conexões para que você tenha ainda mais iluminada o seu entendimento acerca dessas proposições que vão sendo feitas. Então, é indispensável que nós possamos trabalhar em cima disso. Agora vamos falar do esboço, né? A elaboração de um bom esboço é uma arte em si. Todavia, os princípios para o esquema de um bom esboço são de caráter técnico, podendo ser estudados e apropriados por qualquer aluno de homilética dedicado. A grande vantagem de um esboço bem patente para a congregação é que ele esclarece os pontos principais do sermão. Outra vantagem é que o ouvinte lembra-se com mais facilidade das afirmações-chave do texto bíblico, as quais serviram como base para a mensagem. Em muitos casos, o esboço do pregador consegue ser tão simples, claro e convincente que o ouvinte ainda se recorda da prédica após anos de tê-lo ouvido, quando relê a passagem bíblica. Portanto, um bom esboço tem seu valor didático e espiritual, levando o cristão a crescer em sua fé. Nós vemos que ter um esboço em mãos, já dizia antigos, que melhor do que a nossa mente ou a nossa memória seria um papelzinho amarelo com uma caneta clarinha, quase falhando, porque essa forma de escrever, de fazer um esboço, de ali separar os pontos, isso traz segurança. Inclusive, a própria congregação, quando ela olha que você tem um esboço, muitas vezes traz para ela uma consciência de que você se preparou, uma consciência de que você realmente se dedicou para fazer aquele sermão, que realmente você está preparado para pregar aquela mensagem. Então, sabemos que há muitas pessoas que têm uma habilidade de pregar sem esboço e não há problema nenhum nisso, mas quando você vai para o púlpito
com o seu esboço preparado, com certeza o perigo de você sair do tema, o perigo de você realmente não conseguir se manter firme na porção das escrituras que você está ali expondo, fica muito maior. Então não se preocupe em que as pessoas possam pensar acerca de você ter um esboço. É muito mais aconselhável que assim você o faça. Então, partindo agora para outra parte, né, da questão agora da homilética formal, nós podemos falar aqui sobre as discussões, né? Ou melhor, a discussão. As divisões principais e subdivisões não passam do esqueleto do sermão e servem para indicar as linhas de pensamento a serem seguidas ao apresentá-lo. A discussão é o descobrimento das ideias contidas nas divisões. A boa prédica é caracterizada pela unidade de pensamento, visa em todas as suas discussões. O tema, o esboço, as subdivisões, o descobrimento, as ilustrações e os exemplos refletem a unidade de pensamento do pregador. Suas ideias não se desviam para lugar nenhum. Parece que o pregador tem um só assunto, apesar de seu esboço ter 3 pontos. As frases elas devem ser breves e claras, porque orações longas e complexas geralmente demonstram pouco preparo e falta de estilo. A gente vê que há uma necessidade de você ter esses discursos. Na verdade, é você saber o que você vai falar acerca de cada ponto, porque isso firma você no texto. Nós vemos, infelizmente, muitos pregadores que eles começam a falar sobre um assunto e daqui a pouco se desviam totalmente desse mesmo assunto, perdendo ali realmente a coerência acerca daquilo que eles queriam trazer em primeira instância. Então, essas discussões, elas têm que ser muito bem pautadas, muito bem trabalhadas, muito bem refletidas, para que se possa, no esboço e também, principalmente, na pregação, não ficarem vagando por outros caminhos que não sejam o que realmente eles querem passar, que nós queremos passar. Então, a sintaxe, as palavras, o linguajar e o estilo tem que ser simples, porque um bom professor e orador é aquele que é capaz de explicar as coisas mais difíceis com simplicidade. Então, muitas vezes nós temos que entender que não é no falar difícil, que não é no trazer expressões que possam realmente fazer com que a audiência veja em você a sua capacitação, mas na verdade é trazer de forma simplificada, de uma forma que a tua audiência ela entenda da melhor maneira possível que você está falando ali a sua mensagem. Isso é realmente importantíssimo. A vitalidade e a variedade são de importância fundamental para o descobrimento de ideias. O pregador dinâmico é aquele que varia o estilo, o ritmo, o tom, os gestos. Então, quando você estiver pregando, é necessário que você varie um pouco a sua tonalidade de voz, você varie um pouco a sua maneira de se expressar, porque quem fica eternamente esbravejando faz com que o ouvinte feche os ouvidos. A mensagem melancólica faz com que a congregação caia no sono profundo. O palhaço só faz o auditório rir, entendendo que é também bom que você tenha um pouco de humor, logicamente, até para poder chamar a audiência para você. Você trazer ali uma palavra que descontraia um pouco, não há problema nenhum nisso. Mas também a mensagem não pode ser só
uma apresentação de um comediante, de forma nenhuma. A mensagem também, ela tem que ser, convidativa, agradável, ela tem que ser equilibrada, não ofensiva ou agressiva de forma nenhuma. Uma boa retórica está na vitalidade do pregador e na variedade do seu estilo. E lembrar que vitalidade não é sinônimo de gritaria. Ser vital, ser alguém expressivo, ser alguém, vamos dizer, para os nossos tempos no linguajar, que nós usamos muito, alguém que é cheio do Espírito Santo, não é alguém que passa o tempo todo gritando. Então, a gente tem que ajudar os nossos ouvintes, e falar na língua do povo. Isso é primordial. Quando nos referimos à popularidade, não estamos pensando no pregador, mas em sua comunicação. Então, a gente vê que essa realidade do popular, essa realidade de trazer a mensagem para a língua do povo, ela é muito importante. Você tem que saber ler a sua audiência. Agora vamos falar acerca das ilustrações. É muito importante também isso, porque o significado do termo ilustrar é tornar claro, iluminar, esclarecer mediante um exemplo. A ilustração é um meio pelo qual se lança luz sobre um sermão através de um exemplo. É a apresentação de uma cena ou a descrição de uma pessoa ou incidente com o fim de iluminar o conteúdo de uma mensagem, ajudando o ouvinte a compreender as verdades que o pregador proclama. Então, o bom uso de uma ilustração desperta o interesse, enriquece, convence, comove, desafia, estimula o ouvinte, valoriza e vivifica o sermão, além de relaxar o pregador. É bom lembrar que a ilustração nunca substitui o argumento bíblico fundamentado na palavra de Deus. Então, ter boas ilustrações é também algo que vai ajudar muito na pregação. As pessoas geralmente se identificam, as pessoas gostam de ouvir as histórias. A gente vê Jesus, ele conta muitas histórias, ele usa de muitas ilustrações. E ilustrações são muito vívidas, principalmente no contexto daqueles que o ouviam ali. Jesus falava de agricultores, Jesus falava de montes, Jesus falava de pássaros. Então isso aí a gente vê que era um argumento, uma ferramenta que Jesus usava de forma maravilhosa para poder realmente fazer com que os ouvintes ali, a sua audiência, entendessem o que ele queria dizer. Mas a gente não pode exagerar, a gente tem que ter cuidado com isso, para que a gente não possa também fazer as mensagens só de histórias, de forma nenhuma. A gente tem que entender que o que tem que ser pregado é a palavra de Deus e que essas ilustrações só são instrumentos para nos ajudar nessa prática. Estamos aqui agora entrando nessa parte última, sobre as aplicações e agora as conclusões. Como é que nós vamos trabalhar essas aplicações? Que são primordiais. Você prega o texto, você fala sobre os conceitos doutrinários daquele texto, mas para que serve isso na minha vida, na vida daquele para quem eu estou pregando? Isso é fundamental, nós temos que aplicar o texto. Já explicamos detalhadamente a aplicação do texto do sermão, a necessidade, as possibilidades e as formas de aplicação. Enquanto a ilustração esclarece e ilumina a verdade bíblica, na aplicação, o ouvinte é confrontado direta e pessoalmente com o ensino da Bíblia. Através da aplicação, ele é convidado à reflexão, ao posicionamento, à mudança pessoal diante das afirmações das Sagradas Escrituras. É justamente isso que nós temos que indicar. Porque não adianta nada nós explicarmos o texto, nós colocarmos ilustrações, nós ali trazermos uma exegese
muito bem elaborada do texto se não tivermos uma aplicação final para o ouvinte. Ele tem que saber o que o texto requer dele, o que o texto indica para ele, o que o texto aconselha a ele. E por fim, a conclusão. Uma boa mensagem merece cuidados especiais em sua conclusão. Esta não é o mero fim, o ponto final da prédica. É o ponto culminante, o que fala mais diretamente ao ouvinte. Então, geralmente, nós temos que buscar terminar essa mensagem lá em cima. Terminar essa mensagem assim com muita energia, não é? Porque o ouvinte ele vai entender que é necessário dar realmente valor àquilo que ele ouviu. Numa mensagem evangelística é marcado pelo convite da salvação, mas seria um crime espiritual apenas lançar formalmente um convite sem explicá-lo, sem mostrar como aceitá-lo. Lembre-se de que o apelo dirige-nos à vontade, à consciência, aos sentimentos do ouvinte. Então, trabalhar essa conclusão, fazendo o apelo para que essa pessoa venha a Cristo, para que essa pessoa venha mudar de vida, para que essa pessoa venha abraçar as boas novas do Evangelho, também são essenciais. Agora passamos para outra etapa aqui da homilética formal, que agora a gente vai falar de 3 formas principais de sermão. Existem outras, mas essas são as mais utilizadas, mais tradicionalmente usadas pelos pregadores. E a gente vê aqui 3 tipos de sermão. O sermão temático, também chamado sermão tópico, cujos argumentos resultam do tema, independentemente do texto. O sermão textual, cujos argumentos principais são tirados do texto bíblico. E o sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto bíblico em pauta. Vamos falar sobre o sermão aqui temático. Esse sermão temático é aquele cujas divisões, ou a divisão é extraída do tema. Em outras palavras, divide-se o tema, não o texto de onde o tema é tirado. É como se você escolhesse simplesmente um assunto para ser tratado. Tipo, Deus é amor. Então você vai falar sobre amor. E aí você vai tirar vários textos das Escrituras que falam a respeito do amor. Isto aí a gente pode considerar como um sermão temático. E quais são as vantagens do sermão temático? É o de divisão mais fácil, de fato é o mais simples. É mais fácil dividir um tema do que um texto, visto que este é mais complexo. É o de lógica mais fácil. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e da harmonia das partes. Ele também conserva melhor a unidade, a proporção entre o primeiro e o último ponto e a relação de harmonia entre estes e o tema constituem o segredo da sua unidade. Assim, é mais fácil ser mantido até o fim. Presta-se melhor à discussão de temas morais, evangelísticos, ocasionais. Também ele adapta-se melhor à arte da oratória. E quais são as desvantagens também desse texto temático? Ele exige muito controle do pregador para evitar divagações ou generalidades vazias e inexpressivas. Requer um estilo mais apurado e formal do que os outros tipos. Exige mais imaginação e vigor intelectual, visto que se presta mais ao uso de símiles, metáforas e analogias. Exige mais cultura geral e teológica, já que não está limitado à análise do texto. Exige também mais conhecimento da lógica e da dialética, pois tende a discussões apologéticas. Há o perigo de desprezar o uso abundante das Escrituras. Agora vamos falar do sermão textual. O sermão textual, ele trabalha
de uma forma que ele divide, não é, um texto. E o sermão ele faz uma divisão. Neste caso, ele divide o texto e não o tema. Há 3 modalidades do sermão textual. A primeira modalidade é justamente o sermão textual natural ou puro. É aquela cujas divisões são feitas de acordo com as declarações originais do texto, tais como se encontram na Bíblia. Em consequência, as subdivisões devem ser constituídas preferencialmente da citação do texto. Também temos aqui o sermão textual analítico, que baseia-se em perguntas feitas ao texto, tais como onde, que, quem, por quê, para quê, e as respostas são dadas pela declaração ou frases de que o texto é constituído. Neste caso, os pontos principais expressam-se em forma interrogativa. Então, nós vemos que ele trabalha nessa perspectiva. E, por fim, o sermão textual por inferências. As orações textuais são reduzidas a uma expressão sintética ou palavra que encerra o conteúdo, sendo, portanto, a essência da frase ou declaração. Esta modalidade presta-se a analisar o texto, que não podem ser divididos naturalmente. Nós vemos que esses sermões eram muito usados também pelo grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele usava muito dessa técnica do sermão textual. Mas trago para vocês agora as vantagens, de um sermão textual. É profundamente bíblico, exige do pregador um conhecimento profundo das Escrituras, obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia, é o que mais se presta à doutrinação dos cristãos, é o que mais se adapta ao pregador de cultura mediana, mas com vasto conhecimento das Escrituras e de certos tratados teológicos. É muito apreciado pelo povo. Então, a gente vê que esse sermão temático, ele pega um versículo, no máximo 2 versículos, e ali ele faz essa divisão dentro desse versículo ou desses versículos. Ele explica ali separadamente, ele faz essa divisão apropriada e ali explica geralmente cada expressão do texto. E por fim, agora nós vamos falar sobre a pregação ou a forma, de fazer realmente aí um sermão agora de forma expositiva. E para isso nós vamos ter que separar uma parte, uma parte das Escrituras, um trecho das Escrituras mais contundente, mais expressivo, uma quantidade maior, maior de versículos, onde conta uma parte da história ali que vai ser abordada. E vamos fazer as seguintes intervenções. Esse texto ele tem que ser explicado sequencialmente. A gente vai explicando versículo por versículo o texto. E automaticamente assim fazendo, a gente vai vendo que esse texto ele também vai se pontuar realmente na realidade que aquele trecho do texto traz. A gente vê que esse sermão ele busca não sair muito do seu contexto. Ele fica mais ancorado na porção das Escrituras que a gente escolheu. Esse texto ele tem que ser exposto, lido, com muita calma, com muita eficácia, respeitando toda a linguística que ali
está sendo abordada, se nele existem perguntas, exclamações. Esse texto ele tem que ser agora explicado, é fundamental que ele seja explicado, o seu contexto, onde está acontecendo, em que período está acontecendo, como ele chegou a esse momento. Então é importantíssimo. E ele tem que ser aplicado com bastante eficácia, para que o ouvinte ele possa realmente entender e também compreender a necessidade desse texto ser colocado em prática. Essas aí são as características de um sermão expositivo. E então aqui, salmistas, nós chegamos ao final dessa fase, dessa quantidade de aulas, dessa exposição da disciplina de homilética também. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês e que vocês possam voltar quando quiserem as outras aulas que foram feitas aqui para vocês e que vocês possam também nos ajudar a propagar no YouTube, nesse canal, essas aulas, para que pessoas também possam usufruir desse conteúdo e que seja um conteúdo abençoado para formar grandes pregadores da palavra de Deus. Que homens e mulheres sejam usados como instrumentos que realmente sejam eficazes, instrumentos que sejam bênção para a igreja brasileira e para a igreja no mundo. Que vocês sejam realmente pessoas que se dediquem, pessoas que se esmerem, pessoas que entendam a responsabilidade ao qual nós fomos chamados de sermos apregoeiros das boas novas de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e um grande abraço.